Você que continua comigo, é claro que você se lembra do caso que nós mostrávamos ontem dessa médica que foi executada, segundo a polícia, pelo próprio namorado. O nosso repórter Leonardo Lara entrou hoje na história e descobriu detalhes que são extremamente cruéis desse caso. Para você ter uma ideia, esse homem que está preso, segundo a polícia, por ter matado a mulher, ele foi pedir proteção à polícia porque, segundo ele, estava sendo ameaçado pela família da mulher. O Tiago estava tentando enganar, segundo a polícia, estava tentando enganar os policiais, dizendo que a namorada, uma médica veterinária, Carol Sanches, tinha se matado dentro da casa onde eles viviam há 1 ano e meio aqui em São Paulo. Vem para mim, por favor. Tiago contou que chegou em casa e já encontrou a Carol morta no sofá. A polícia desconfia da versão e acha que o namorado armou tintim por tintim desse plano para se livrar da acusação gravíssima. Veja só. Uma médica veterinária bem-sucedida, doutora na profissão. E em casa, vítima de maus tratos nas mãos deste homem. Carol guardava as 7 chaves, o que acontecia nesta casa, onde ela morava com o Tiago. A intimidade do casal só veio à tona da pior forma possível. A revelação chocou a todos por aqui. O pouco tempo que eu tive de convivência de ver, ele entrava, saía, normal, como se fosse normal, os vizinhos normais, assim, nada de briga, nada de nada. Eu tô muito chateada, porque ela vizinha aqui do lado e a gente não escutou nada, não pôde fazer nada para ajudar. Eu nem conhecia ela, mas eu fiquei muito magoada, muito mesmo. Porque quando eu cheguei, os bombeiros estavam saindo com ela. Aqui, Carol e Tiago moravam juntos há pelo menos 1 ano. E era ela quem pagava o aluguel. Tiago estava desempregado e era sustentado pela companheira. Mas na mente criminosa de Tiago não havia espaço para gratidão. A dívida que tinha com Carol, ele pagava com xingamentos e agressões. Quando ela resolveu terminar com ele, estava procurando, inclusive escondida, apartamento para alugar, para terminar a relação. No que ele descobriu isso, ele foi lá e matou. O companheiro com mente criminosa parece outra pessoa frente a frente com a nossa equipe. Tá arrependido, Tiago? Se arrependeu? Você diria para sua sogra agora que ela enterrou a filha? Carol veio do interior de Minas para fazer carreira em São Paulo. A veterinária deixou para trás os amigos e parentes em busca do sucesso profissional. Até que tudo foi por água abaixo, quando ela se envolveu com o homem errado. Longe da família, se sentia de mãos atadas. As pessoas mais próximas eram as colegas de trabalho. Mas na clínica veterinária ela preferiu o silêncio. Carol sofria calada e sozinha. Difícil porque, assim, mesmo que a gente desconfiasse, ela não transparecia nada. E não pedia ajuda. E não pedia ajuda de forma alguma. De forma alguma. Vai deixar saudade. Ela já deixou. Muita saudade. É difícil, sabe? É muito difícil. As lágrimas são de quem se despediu no fim do expediente, imaginando que voltaria a encontrar a amiga no dia seguinte. Mas a colega só voltou a saber de Carol pela polícia, quando a veterinária foi encontrada morta dentro de casa. Foi o próprio Tiago quem acionou a polícia. Ao ligar para o telefone de emergência 190, ele tentou deixar claro que ao chegar aqui, já encontrou a companheira desacordada no sofá. A cena montada por ele, na sala da casa, sugeria que Carol tinha tirado a própria vida. Mas em um crime como este o corpo fala. E a análise dos peritos revelou que a veterinária tinha hematomas por todo o corpo. A história que chegou inicial contada pelo Tiago é que ele chegou na residência no fim da tarde, depois de passar a tarde na casa dos pais dele, sem a Carolina. E ao chegar surpreendeu ela no sofá após a prática de suicídio. No dia seguinte, já na sexta-feira de manhã, por volta das 7 horas da manhã, ligou o médico perita, o legista do IML, para falar a respeito das lesões que ele tinha encontrado no cadáver da Carolina, que eram inconsistentes com a narrativa apresentada até então pelo Tiago. Tiago tentou montar a cena de um suicídio por estrangulamento. Logo de cara, os parentes dela, em Poços de Caldas,
não acreditaram que Carol seria capaz de tirar a própria vida daquela forma. No meio do caminho, o meu irmão, que também é veterinário, ele mandou um WhatsApp dizendo assim: Dal, essa conta não fecha. Carolina é médica. Se isso tivesse acontecido, ela não faria dessa forma. Ele ainda comentou: quem é da saúde não comete um suicídio assim. A polícia também desconfiava, até que a perícia acabou com a dúvida dos investigadores. Era uma lesão equimática no pescoço, condizente com a prática de estrangulamento. Alguém teria impregnado, alguém teria tracionado o fio junto ao pescoço dela para causar asfixia. Né? E diante dessas conclusões, teria que a história contada pelo Tiago aí não era verídica. A câmera de segurança não registrou nenhuma movimentação suspeita aqui em frente à residência do casal. No portão também não havia sinais de arrombamento, o que para a polícia indica que a vítima abriu para o assassino entrar, ou ele mesmo tinha uma cópia da chave. Tiago já havia confessado que veio aqui horas antes de Carol supostamente tirar a própria vida. Para os policiais, não restaram dúvidas. Ele era o único suspeito. Afasta-se a ideia de um roubo, de um latrocínio, coisa de tipo. E também não tinha sinais de luta dentro da casa, nenhum sinal evidente de luta. O que traz para nós no conjunto que foi alguém da confiança da Carol que teria praticado esse crime. O enterro aconteceu em Poços de Caldas. Os parentes tentavam entender os motivos que levaram a vítima a nunca dar sinais do que sofria entre quatro paredes. Onde ela trabalhava, a dona da clínica me ligou enquanto estavam arrumando o corpo da Carol. Me ligou contando, ela falou: olha, eu te liguei porque eu imagino que a mãe dela não esteja nem em condições. Então eu tô te ligando para te contar. A Carol às vezes vinha roxa pro trabalho, usava manga comprida. E quando a gente chegava a comentar alguma coisa, ela falava muito pouco. Era muito reservada e não falava nada. Apenas um dia depois de cometer o crime, Tiago procurou a delegacia. E o mais curioso, se passando por vítima. Ele queria registrar um boletim de ocorrência contra os parentes de Carol, alegando que havia sido ameaçado por eles. Mas naquele momento, os policiais já tinham provas do envolvimento de Tiago e ele acabou preso. O cunhado dele, em tese, o estaria ameaçando. E diante de todo esse contexto, a gente já colocou ele sob custódia e representou pela prisão temporária dele. Os familiares confirmam que procuraram Tiago em busca de informações sobre o que tinha acontecido. Naquele telefonema que ele recebeu, obviamente, ninguém falou para ele que ele era bacana, né? Aí ele foi à delegacia pedir proteção. Até o policial falou assim: olha, eu nunca vi um assassino vir pedir proteção. E quando eu cheguei lá, eu pedi para o chefe da perícia nos atender. E ele estava atendendo um caso. Ele falou: olha, eu estou atendendo um homicídio, mas pode falar. Aí quando eu comecei a contar o caso, ele falou assim: qual é o nome da sua prima? Eu falei: Carolina. Ele falou: mas é disso que eu estou tratando. Então a gente saiu daqui pensando numa coisa horrível, que seria um suicídio. E todos nós completamente sem saber o que tinha acontecido. E nós vimos um feminicídio. Policiais chegam nesse momento aqui na delegacia com o preso. O Tiago, que vai prestar novo depoimento e depois será encaminhado para o sistema penitenciário. Ele também tem a possibilidade de permanecer calado na frente dos policiais. A viatura estacionou agora. Ele está aqui na parte de trás. Os policiais que conduzem o Tiago nesse momento. Está arrependido, Tiago? Se arrependeu? O que você diria para sua sogra agora que ela enterrou a filha? Tem algum tipo de remorso? Uma explicação? Permaneceu calado, não quer conversar com a imprensa. Agora segue conduzido aí pelos policiais. Ele se mostrou bastante frio, disse que
que era inocente, que a gente teria que provar que não foi ele, apresentou alguns álibis que tinham aparência de ser pré-construídos, como uma ida ao mercado, uma permanência durante a tarde na casa dos pais, mas muito frio, muito tranquilo, sem demonstrar nenhum sentimento, nenhuma surpresa, em nenhum momento ele chorou. Ele aceitou a prisão dele também sem nenhum tipo de revolta. Mas a situação de Thiago vai se complicar ainda mais. A ex-companheira dele procurou a polícia e fez novas denúncias. Deduzi que não seria um suicídio por conta das agressões que eu já passei com ele, que eu já sofri com ele. Então, pelo histórico de agressões, por saber que ele é uma pessoa agressiva, tem um temperamento muito difícil quando é contrariado, então já logo deduzi que não seria suicídio. Ela ainda procurou Carol para alertá-la sobre os perigos que corria ao lado de Thiago, um homem fora de controle e dominado pelo ciúme doentio. Eu não sei se ela deu credibilidade a isso. A conversa foi bem breve mesmo, mandei algumas coisas que ele estava me procurando como prova, de que ele ainda tinha essa obsessão, tinha essa procura por mim ainda, e eu não sei te falar por que ela não levou em consideração. Infelizmente. Ela perdeu a conta de quantas vezes foi agredida durante os 11 anos de relacionamento, mas sempre acreditava nas promessas de Thiago e dava uma nova chance. O resultado era mais violência. Pegou a nuca, né, agarrou os cabelos, então jogou a cabeça na cabeceira da cama, colocou minha cara contra a parede, soco, chute, tapa, sabe, todo momento na discussão, então eu chorando já, assim, não tinha como reagir mais, e ele mesmo assim tinha um sadismo em praticar isso. A polícia vai reunir as informações no inquérito da morte de Carol para mostrar à justiça o perfil violento do criminoso que acabou com a vida da veterinária. Há 8 meses, a Carol começou a trabalhar aqui na clínica veterinária. Quando ela chegou pela primeira vez, o currículo saltou aos olhos. Carol era mestre e doutora em doenças infectocontagiosas, uma profissional do mais alto nível. E, claro, apaixonada pelos bichinhos. Só que de um tempo pra cá, a Carol começou a faltar no serviço. No dia seguinte, quando retornava, aparecia com hematomas pelo corpo. Só que ela sempre inventava uma desculpa. Às vezes ela percebia os nossos olhares, então ela tinha necessidade de falar. E falava o quê? E ela falava que ela havia batido em algum lugar, ou que ela tinha a pele muito sensível e que qualquer reladinha, qualquer apertão, qualquer coisa que ela fizesse ficava roxo. Uma desculpa atrás da outra. É. Agora não há dúvidas de que Carol sofria a mesma violência que abalou para sempre a vida da ex-companheira de Thiago. Lembranças que ela nunca foi capaz de esquecer. Ele começou a me dar socos. Foram socos que atingiram a nuca, as costas. Teve uma parte que ele chegou a pegar no meu pescoço mesmo, como se fosse uma esganadura. E uma dessas partes que ele colocou a mão próxima do meu rosto chegou a machucar o meu lábio. Então, eu fiz o corpo de delito, depois que eu fiz o boletim de ocorrência. Posteriormente, eu resolvi arquivar por conta de coações dele. Então, coações de, vamos fazer o seguinte, eu não te procuro nunca mais, você tira o processo. E aí, como se ele tivesse uma troca de paz, sabe? Como se ele estivesse falando, eu não te procuro nunca mais e em troca disso você tira o processo. E aí, realmente, eu fui e arquivei a queixa-crime, só que nunca aconteceu dele me deixar em paz. Eu fui procurada até o dia 12, uma semana antes do assassinato da Carol.